Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, ao longo dos próximos 50 minutos. E continuamos com a série de programas especiais. Neste período de férias, em que as famílias procuram, obviamente, o merecido descanso, nós temos procurado oferecer a todos os nossos telespectadores um conjunto de documentários, de reportagens produzidas pela Fundação AIS e que ajudam a compreender melhor o que significa tantas vezes pertencer a uma comunidade religiosa perseguida, o que significa a violência, o sofrimento, mas também a coragem de quem todos os dias enfrenta o medo, de quem todos os dias ousa pertencer a uma igreja que está na linha da frente junto dos que mais sofrem, dos que são vítimas de intolerância, dos que pedem ajuda às vezes até para a simples sobrevivência no dia a dia. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ao longo destas semanas, isto foi durante o mês de agosto e agora nestas primeiras semanas de setembro, nós temos vindo a recuperar também algumas entrevistas que fizemos ao longo do ano e que, por falta de tempo, não foi possível exibir nos programas normais de todas as semanas. Hoje nós vamos escutar a terceira e última parte da entrevista à irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive no mosteiro em Cara, numa vila na Síria, perto do Líbano. Mas para já vamos fazer uma viagem até às Honduras. É uma viagem a um mundo marcado pela pobreza, pela violência e pela imigração. Um mundo, podemos dizê-lo, de sofrimento, em que a Igreja procura ser a mão amiga, o socorro, a ajuda aos mais necessitados. Nós temos uma reportagem que retrata esta situação. Já iremos ver este trabalho de fundo sobre as Honduras, mas antes disso, Catarina, temos de perceber um pouco mais que país é este. Bom, Paulo, como acabou de dizer, é um país marcado pela pobreza, pela desigualdade social. Calcula-se que cerca de 60% da população viva em pobreza e cerca de 32% vive em pobreza extrema e que metade da população esteja desempregada. Esta pobreza, este número tão elevado de desemprego, explicará em parte pelo menos a razão por que tantos hondurenhos procuram emigrar. Sim, são de facto pessoas que fogem da pobreza, que fogem de uma vida marcada às vezes desde o berço pelas dificuldades e também à questão da violência. Portanto, e tudo isto ajuda a perceber que país é este, Paulo. A insegurança é um dos problemas mais graves. Sem dúvida, Paulo. Portanto, neste momento as Honduras estão classificadas como um dos países mais violentos do continente americano por causa do narcotráfico e da atuação das organizações criminosas transnacionais. Portanto, o número de homicídios é extremamente elevado e tudo isto, como se compreende, de facto ajuda a explicar tantas notícias que dão conta de grupos hondurenhos que procuram sair do país, por vezes em condições miseráveis. E é neste contexto que vamos então ver a reportagem que preparamos para si, para hoje. Uma reportagem em que se dá voz à Igreja que procura ajudar, na medida do possível, Catarina, todas estas pessoas deserdadas da sorte. Sim, claro. Portanto, é Dom Angel Garachanha, que é bispo de São Pedro Sula, que foi entrevistado e que tem uma expressão que sintetiza bem o estado a que chegou as Honduras. Ele diz que a maior exportação do país são os imigrantes, isto quer dizer que não há esperança dentro de portas, dentro do país. É assim desde há gerações. Portanto, é difícil neste momento encontrar uma família que não esteja marcada pelo impulso da migração. Foram os avós, foram os pais, são os filhos, serão os netos. Portanto, todos procuram lá fora as oportunidades para um futuro melhor, para uma vida digna, que não encontram dentro de portas, dentro do próprio país, claro. A reportagem da Fundação AIS mostra o desespero dos que procuram partir, mas revela também o desespero dos que ficam e a angústia da Igreja que procura ser a mão amiga num contexto particularmente duro e também pesado. Sim, a Igreja é muitas vezes, ou mesmo quase sempre, o último reduto. É o poiso certo para quem já não tem mais nada, que já não tem mais ninguém. Portanto, num país que é marcado pela violência e pela pobreza, a Igreja procura de facto acolher, procura mostrar que há sempre esperança. E é importante, é mesmo fundamental este trabalho que a Igreja realiza e que é apoiado em muitas dioceses, em muitas paróquias e muitos movimentos pela própria Fundação AIS. É isso. Antes de partirem, é a reportagem que vamos então exibir já de seguida. É uma viagem às Honduras
a um país onde o desespero leva as pessoas a emigrar, leva as pessoas a empreenderem uma viagem que tantas vezes é apenas um caminho cheio de espinhos e de mais sofrimento. A imigração é uma dura realidade na República das Honduras. Nós, os bispos, numa mensagem recente salientamos que a maior exportação na República das Honduras são os imigrantes. Já vi muitos casos nas notícias. Eu vejo as notícias e ouço que a maioria diz que sai porque aqui não há trabalho. Porque há muita pobreza. E todos dizem: deixo o meu país para ajudar a minha família. A República das Honduras foi sempre um país de imigrantes. Desde o tempo dos nossos avós, dos nossos pais, as pessoas tiveram de deixar o país. Por isso, já se criou um padrão. Temos de emigrar para ter mais oportunidades, para ter uma melhor qualidade de vida. Na realidade, posso dizer que não vamos enriquecer. As pessoas ricas já nascem ricas. Só vamos procurar uma forma de vida melhor. Eu sou o único homem em casa e a minha família sofreu muito, é muito pobre, percebe? Já sofremos muito à procura de um futuro melhor. O nome da minha filha era Eva Noemi Hernández. Ela era uma fura-vidas. Pode dizer-se que ela sempre quis vender alguma coisa, roupa, comida, mas um dia disse: "Oh mãe, eu quero ir para os Estados Unidos para vos ajudar." E foi no dia 4 de fevereiro. Partiu para encontrar a morte. Morreu no massacre. Conheço muitos casos de mães que dizem: "O meu filho partiu, o comboio atropelou, ou matou, ou não sei dele." Vi rapazes de 14, 16 anos que, ao saltar para o comboio em andamento, o comboio cortou-lhes os dois pés. Os dois pés. Num segundo ficaram marcados para a vida. Há mulheres que são arrastadas pelo comboio. E é aí que começa. Atravessar o México é uma aventura. Acontecem tantas coisas. Hoje em dia, no nosso país, o governo não quer saber desta realidade pela qual passam as pessoas pobres. A violência é imprevisível. A República das Honduras tornou-se um ponto de passagem para o tráfico de drogas e isto tem levado à perda de muitas vidas, especialmente entre os jovens que acabam por emigrar. Famílias inteiras têm emigrado. Temos visto todas essas caravanas em direção aos Estados Unidos ou à Espanha. O que é que acontece com as caravanas? As pessoas juntam-se e, em algumas noites, podemos ver 500, 800 pessoas a partir. Isto acontece todos os dias. Se formos à fronteira, às zonas sem controlo por onde os imigrantes passam para evitar a alfândega, podemos ver que partem todos os dias.
As caravanas, acima de tudo, são uma forma de mostrar a situação política do país e de realçar ou talvez demonstrar que não há oportunidades, principalmente para os jovens. As causas foram bem analisadas e são basicamente duas: pobreza extrema e violência. Vivemos num contexto de tumultos violentos. Quando um jovem é ameaçado, ou te juntas a nós ou se edita uma família, ou pagas ou sofres as consequências, as pessoas ou pagam, ou o jovem mete-se em sarilhos, ou são forçados a deixar o país. A maioria das pessoas está desempregada e tem de arranjar maneira de sobreviver, porque a vida é muito difícil no seu país. Talvez haja algumas oportunidades, mas não são suficientes. A Igreja, como tal, não tem meios para grandes projetos, para dar às pessoas condições que impeçam a imigração. Nós estamos mais inclinados a apelar ao governo e ao setor privado para que criem empregos, a fim de que os honduranhos não tenham de emigrar. O desenvolvimento na República das Honduras está dependente de políticas dirigidas para os pobres, assim como do capital privado e de empresas que investam na criação de emprego, porque o desemprego é um problema muito sério. Quando perguntamos quais são as preocupações dos honduranhos, são exatamente o desemprego e a grande diferença entre o custo dos bens alimentares básicos e o dinheiro. É por isso que recorrem à Igreja, porque sabem que aí podem encontrar várias formas de assistência pastoral social. É por isso que recorrem a ela, porque se sentem acolhidos, encorajados e orientados nas decisões que têm de tomar, como, por exemplo, emigrar ou não emigrar. Se decidirem emigrar, que seja em segurança, sabendo como ir, os direitos que têm, que documentos são necessários. Ao mesmo tempo, dizemos-lhes: pensa bem, podes arranjar outro emprego aqui. Tentamos colaborar com outras organizações envolvidas na imigração, com agências de emprego, formação, para que as pessoas se possam inscrever nesses programas e não tenham de sair do país. A pobreza não é o único problema na República das Honduras. Apesar do país ser pobre, poderia evitar os elevados desníveis de desigualdade. Aqui falamos de desigualdade social. Desigualdade social significa que só um grupo muito restrito detém efetivamente os meios de produção, os negócios e também o poder político, enquanto a grande maioria só tem acesso a recursos limitados para ter uma vida digna desse nome. Dentro desta zona há dois bairros de lata, bordos, como são chamados, na margem do rio. São terrenos municipais ocupados principalmente por pessoas que vieram de zonas rurais. E aqui falta tudo. Sobretudo em termos de habitação. Y luego pues son situaciones pues muchas veces de deterioro personal, por tema. As vidas são destruídas pelo álcool, pelas drogas entre a juventude, famílias desfeitas, desestruturadas, violência, enfim,
Já tive de enterrar muitas crianças e jovens. As pessoas que vivem nos bairros mais pobres, nos bordos, têm recursos muito limitados. Não têm dinheiro para o luxo de um hospital privado. Vão aos hospitais públicos onde não há remédios. Esta é uma iniciativa da paróquia do Bom Pastor. E por $2 podem ter uma consulta. Todas as necessidades de cuidados de saúde estão abrangidas. Para os idosos, na medida do possível, também temos roupas. Por outras palavras, ajudamos na saúde com a alimentação e o vestuário. Se tivermos os medicamentos, damos-los aos doentes. Caso contrário, passamos uma receita. Nunca aumentamos os custos das consultas devido à situação e aos escassos recursos das pessoas que aqui vêm. Tenho 3 filhas e o meu marido trabalha o dia. A nossa vida é pobre. Ninguém sabe quando o rio vai transbordar, mas está sempre a acontecer. Estamos em perigo e vivemos com medo. Se forem ali, podem ver uma grande ravina. Podem entrar, entrem. Não tenho vergonha que vejam como vivo. Esta é a minha casinha. Precisei de ajuda para a construir porque vivíamos noutro sítio. Mas construímos aqui uma casa porque não sabíamos para onde ir. Não tínhamos onde viver. Graças a Deus construímos esta cabana. É pobre, mas é a minha casinha. Temos que mostrar os sinais do reino. Temos que dar pequenos passos. Isto não é uma competição com o Estado ou com as ONGs. Por exemplo, se eu estiver com esta pessoa neste momento, alguém verdadeiramente necessitado, eu tenho de dar uma resposta. É o meu dever. Não por obrigação, mas para lhe dizer que olho por eles como pessoas, como filhos de Deus, partilhando, caminhando e crescendo juntos. Conheço famílias inteiras que partiram, sobretudo para os Estados Unidos, à procura de uma oportunidade, porque não têm um ambiente saudável ao seu alcance, sobretudo porque não têm emprego. É muito triste ver como as famílias se desagregam e as crianças ficam entregues a outras pessoas, tios, avós e por vezes já muito idosos. Também observamos como isto encoraja o crime, porque quando as crianças não têm qualquer orientação, metem-se em sarilhos para que reparem nelas, para sobreviverem ao ambiente de pobreza em que vivemos. Ellos buscan a delincuencia para poder sobresalir, para poder subsistir en este medio de pobreza en que estamos viviendo. O Lar de São José foi fundado há 68 anos. A nossa prioridade são as mulheres. Primeiro temos um colégio interno com 83 raparigas, desde o pré-escolar ao secundário. Temos um programa universitário para as mulheres, para que as raparigas que acabam o curso aqui e querem continuar a estudar possam ir para a universidade. A promoção das mulheres é muito importante e vital para nós, especialmente hoje, com os abusos e maus tratos que as mulheres sofrem, sem possibilidades de estudar, em especial as mulheres do meio rural.
A realidade da maioria das mulheres do passado que viviam neste meio é muito triste. Muitas raparigas vêm ter connosco depois de terem sido maltratadas, violadas, vindas da pobreza, indigentes. Aqui no lar, as raparigas recebem alguma educação. Quando são mais crescidas, aprendem a bordar, a cozer pão, a costurar, informática e culinária. São ainda motivadas e ajudadas no seu crescimento através de jogos, desporto, dança e folclore. Quando se vão embora ou terminam a sua educação, têm mais oportunidades. Continuamos a acompanhar o seu progresso para aferir o seu desenvolvimento. Quando se tornam independentes, voltam para nos dizer: posso cuidar de mim mesma, trabalho e estudo. Que futuro? Que futuro? Muitas vezes olho para os mais pequeninos e penso que é isto que eu quero para eles. Tenho esperança de que possam aprender e tornar-se autónomos. A minha maior preocupação é a instrução. A educação não tanto como a aquisição de conhecimento, de coisas. Não. Aprender a viver e a seguir em frente. Acredito que a educação é a base para seguir em frente, porque é o que nos ajuda a pensar de forma diferente, dar-nos consciência de que temos direitos, de que podemos melhorar a nossa vida. Penso que aos poucos as pessoas estão a tomar consciência disso. Por exemplo, quando aqui cheguei, o bispo Ángel Garachana disse-me que queria ensinar os ministros da palavra sem instrução primária a ler e escrever. Para ele, o analfabetismo dificultou a catequese e a formação dentro da igreja. Por isso, deu muito apoio e disse a toda a gente para aprender a ler e escrever. Antes disso, as pessoas só aprendiam de ouvido e transmitiam o que ouviam. Esta iniciativa foi crescendo cada vez mais nas aldeias e foi ampliada pela rádio. Mas foi muito difícil por causa das falhas de energia. As pessoas podiam estudar cerca de 1 hora por dia, das 16 horas às 17 horas. Começaram pelo primeiro ano, depois o terceiro, o quarto e por aí fora. Foi crescendo tanto que hoje já faz 30 anos. As pessoas que vinham não tinham terminado a escola primária nem concluído o secundário. Isto dá-lhes a qualificação necessária para que, se assim quiserem, possam juntar-se aos que cá vêm todos os dias. Quando eu era criança, vinha a esta creche. Era muito bom. Nunca imaginei que quando crescesse seria também uma mãe professora. Foi uma experiência ótima. Este lar pertence à paróquia e vimos de manhã, das 8 horas às 11. Todas as mães são mães professoras, uma vez que somos mães e também professoras. Assim temos duas missões: cuidar dos filhos de outras mães, bem como dos nossos. Todo o trabalho que fazemos é importante porque o fazemos com muito amor. Cada dia esforçamo-nos por dar o melhor de nós próprias. Sabemos que vivemos num país muito pobre, onde falta educação, com famílias destruturadas e muito mais.
Desde a tenridade, algumas crianças vão para a prisão ou para centros de reinserção social por infringirem a lei. Passam algum tempo presas e depois é difícil a reintegração porque têm o estigma de ex-reclusas. Atualmente temos cerca de 21.000 pessoas na prisão em todo o país. Existem novas prisões, chamadas prisões de alta segurança, que na verdade não têm programas de reabilitação e muito menos de reintegração. Então o que é que acontece? Quando alguém sai, não tem opções. Não há perspectivas de emprego nem nenhuma possibilidade de progredir através da educação ou fazer algo diferente na vida. Imagine estar privado de liberdade durante muito tempo, num lugar onde as pessoas perderam as famílias, têm antecedentes criminais, não conseguem arranjar emprego, com os filhos talvez já crescidos, ou que podem olhar para si com falta de respeito porque teve problemas com a lei e acabou por perder a liberdade. No âmbito do Ministério nas prisões, lançámos o Centro de Reintegração Nova Vida, Novas Oportunidades. O nosso desejo e objetivo é que as pessoas venham a este centro e façam parte de um processo de reintegração social positivo. Neste processo recebem apoio espiritual, aconselhamento psicológico, apoio jurídico e terapia ocupacional. Esta é a zona do workshop. Neste momento, por exemplo, trabalhamos com a madeira. Estas máquinas e todo o material é para trabalhar com a madeira. Aqui fazemos ilhas para a cozinha, mesas, bancos. Trabalhamos com tudo o que há, tudo o que pode ser feito com madeira. Eu tenho 69 anos e estou sempre a aprender. Sempre disse que o saber não ocupa lugar. Podemos trabalhar, aprender e seguir em frente. Este é o nosso workshop de costura. É importante porque aqui todos os que vêm e têm interesse podem aprender a trabalhar com máquinas industriais, com estas máquinas que são utilizadas nas fábricas. Quando alguém sai, depois de cumprida a pena, sai com o seu cadastro limpo e com o diploma que obtém nesta formação pode trabalhar numa fábrica, uma vez que sabe trabalhar com as máquinas. Eu ainda estou preso, mas já estou em liberdade condicional. Saio às segundas-feiras e regresso aos sábados. Sei que tenho de trabalhar e olhar para o futuro com ânimo, com a minha família, a minha mulher e os meus filhos. Se mudarmos a nossa forma de pensar, podemos mudar o que fazemos. Esta máxima fez sempre parte da nossa abordagem pastoral. Eu cometi um delito e fui culpada desse delito. Mas graças ao capelão da prisão, pude passar por um processo completo e autêntico de reabilitação. Por outras palavras, pode dizer-se que se esse processo, pela maneira como está elaborado ou estruturado, se aplicasse a todos, teria resultados. Pessoalmente, ajudou-me imenso. Admito que quando estava presa não era tão ponderada como sou hoje. Posso dizer que tenho vindo a mudar a minha maneira de pensar, graças às terapias que aqui fiz, com base na assistência pastoral. De repente dei comigo a pensar, o que vou fazer? A sociedade não me vai olhar como aos outros, vai ser pior. O que vou fazer, especialmente na minha condição de mãe solteira? Serei capaz de sustentar os meus filhos? Será que vou voltar a fazer a mesma coisa? Graças à assistência pastoral, a minha maneira de pensar mudou e agora já não penso como antigamente. Neste momento, os meus sonhos são viver a vida de maneira diferente, ser capaz de recuperar e reconstruir a família que sempre quis ter,
O caminho está aberto para eu poder ser uma pessoa diferente e enfrentar a sociedade da maneira correta, como deve ser. Aproximar-me de Deus. Sabemos que quando nos aproximamos de Deus, as portas começam a abrir-se e Deus também começa a trabalhar em nós e tudo melhora. Assim, Deus é a base, é Ele quem tem maior impacto. Senhor Jesus, en esta linda mañana queremos darte gracias, Señor, por estar aquí, Señor, visitando el hogar de nuestra hermana Natividad y de nuestro hermano Abel. Por incrível que pareça, quando falamos com as pessoas, apesar de tudo, todo este contexto tão avassalador, tão terrível em que nos encontramos, não nos sufoca. A esperança está no coração das pessoas. Acreditamos verdadeiramente que os tempos difíceis que atravessamos agora irão passar, graças à nossa fé. Os hondurenhos ainda são um povo religioso, enquanto outros lugares, como os países muito desenvolvidos e secularizados, já não estão fundados na religião e têm falta de um Deus presente socialmente. A República das Honduras ainda tem raízes religiosas profundas. Desta experiência, desta base, as pessoas conseguem retirar força de fé. Temos de facto problemas muito sérios: imigração, violência, pobreza extrema, desigualdade social. Mas como povo, os hondurenhos têm também muitas qualidades positivas. São muito acolhedores, muito simpáticos e afetuosos. Quando preparados e motivados, os hondurenhos têm muitas capacidades e podem alcançar grandes resultados. Acreditamos que o Senhor continua a acompanhar-nos e a caminhar conosco, que nunca nos abandonou, nem vai abandonar, mesmo nestes tempos críticos. A fé inspira-nos, enquanto os nossos pensamentos se orientam para o futuro. Sonhamos com os novos tempos que vão chegar. Listos para a missão? Levantem a mão os que estão listos para a missão. Eu sonho, desejo, rezo e quero uma República das Honduras mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais desenvolvida, com uma esperança cada vez maior e mais dinâmica. E o Senhor saberá quando e como, mas entretanto nós também temos de ajudar a levar isto para a frente. Para que esta transformação aconteça, a evangelização também tem de ser acompanhada por uma certa tomada de consciência de que as pessoas podem ser ajudadas a acordar e a serem mais críticas nas escolhas dos seus líderes, de que podem levar a vida para a frente e não ficar apenas de braços cruzados perante a realidade em que vivemos. Foi a reportagem antes de partirem sobre o trabalho da Igreja junto dos que procuram emigrar nas Honduras. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a instantes para a terceira e última parte da grande entrevista com a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na Vila de Cara, na Síria, muito perto do Líbano, uma entrevista gravada em Lisboa em março. Até já!
Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandment 6. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I can say, ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. My ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. А самое главное, это вот мы все живы.
spokój tutaj mam. Czuję w tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então, como prometido, para a terceira e última parte da entrevista com a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive na Síria, no mosteiro de São Tiago Mutilado e que esteve de passagem por Portugal em março. E hoje vamos escutá-la a sublinhar, Catarina, a importância da ajuda de instituições como a Fundação AIS para a permanência da comunidade cristã neste país, na Síria. Sim, Paulo, para a permanência e também para o futuro. Sem a ajuda das instituições como a Fundação AIS, sem o trabalho da Igreja, provavelmente a comunidade cristã já teria desaparecido do Médio Oriente, e não só da Síria, Paulo, mas também do Líbano e do Iraque. É muito importante este testemunho da irmã Miri, pois ela, não só porque ela está lá no meio do povo sírio, mas porque ela compreenderá como poucos, como é essencial a solidariedade da Igreja Universal para com esta Igreja em particular. Sim, é preciso continuar a ajudar o povo sírio, portanto, como sabemos, houve a guerra, portanto, com toda a destruição que causou. Agora, mais recentemente, em fevereiro, houve então a destruição causada por um grande terremoto e que afetou a região nordeste do país, mas há também as sanções económicas que estão, de facto, a estrangular a economia. E se não houver a ajuda de organizações como a Fundação AIS, a vida dos cristãos será muito, mas mesmo muito, muito difícil, Paulo. Vamos já escutar a irmã Miri, mas antes disso, Catarina, ainda algum projeto em particular que gostaria de destacar aos nossos telespectadores sobre a importância precisamente vital da ajuda da Fundação AIS para o povo sírio? Claro, Paulo, portanto, todos os nossos projetos são essenciais, digamos desta forma. Portanto, todos eles têm a ver com áreas vitais da sobrevivência das pessoas, das comunidades, mas gostaria aqui talvez de destacar, pela dimensão que tem tido em Portugal, a campanha Uma Gota de Leite para as Crianças de Alepo. Portanto, desde há vários anos que Portugal se tem destacado nesta campanha, o que é um sinal também desta enorme generosidade dos nossos benfeitores e amigos, que compreendem que dar leite às crianças da Síria é o mínimo que se pode fazer para uma comunidade que tem sofrido tanto nestes últimos anos. Dar leite é dar vida. Sem dúvida, Paulo, e a Fundação AIS tem de facto garantido que o leite não tem faltado às crianças da Síria. E deixo aqui uma vez mais o meu muito obrigada. É sempre pouco dizer obrigada a todos aqueles que nos têm ajudado nesta campanha tão importante e tão simbólica também desta ajuda à comunidade cristã na Síria. Obrigado também, Catarina, por mais este testemunho, e vamos então escutar a parte final da entrevista com a irmã Miri, em que ela fala precisamente da importância do trabalho, da ajuda de instituições como a Fundação AIS, até porque a comunidade cristã tem um papel essencial ainda para desempenhar para o futuro deste país do Médio Oriente. De qualquer forma, a comunidade cristã, independentemente das várias denominações, dos vários movimentos que possam ter e origens, a comunidade cristã tem um papel importante a desempenhar no futuro da Síria? Certamente. Sem os cristãos lá, os cristãos são como tampão, como é que se diz? Sim, tampão. Um equilíbrio, de alguma forma. Porque senão as diversas denominações, nós estamos a paz de Cristo, para dizer a verdade, mal ou bem, somos aqueles que não querem guerra com ninguém.
E isso faz um tampão entre as diversas inimizades que pode haver entre uns e outros. Portanto, a presença cristã é essencial para a paz e para o equilíbrio, digamos, do futuro da Síria. Sim, e depois também as nossas raízes estão lá, porque a Síria ainda é Terra Santa. A parte da Síria ainda é lá onde temos o nosso mosteiro, ainda era o reino de Salomão. Ainda há parte da Síria que é a Terra Santa e depois há a Terra Santa em Palestina e assim. Se os cristãos saírem de lá, de onde são as nossas raízes, a terra da revelação, a terra da morte e ressurreição de Jesus. O que é que nos resta a nós como cristãos? É muito importante manter lá os cristãos, muito importante. E depois, para nós vemos essa guerra como qualquer coisa de escatológico. Querem tirá-los de lá, querem fazer com que eles partam. Hoje os cristãos da Síria só sonham em partir. Não veem futuro nenhum. E depois veem que as famílias que estão fora, mesmo se não estão contentes, vivem bem, não têm todas as preocupações. Eu quando vinha cá, houve uma amiga de lá que dizia: quem me dera passar um mês sem preocupação, nem eletricidade, nem aquecimento, nem comida, um mês de férias assim, sem preocupação nenhuma com as coisas do dia a dia. Portanto, o sonho é apenas ter uma vida normal. Uma vida normal, em que não faltam as coisas básicas do dia a dia. Esse é o sonho. Onde haja esperança para as crianças e para os jovens. Digamos que o sonho do sírio resume-se a coisas simples da vida do cotidiano, não é? Sim. Mas, de qualquer forma, há o risco, sendo que há esse risco de, com esta imigração, de que a comunidade cristã se vai esvair, vai desaparecendo e com o mesmo risco... Ela já desapareceu muito, mas agora realmente nós temos amigos de uma associação que se chama SOS Chrétien d'Orient. Sim. Que estão lá, enviam voluntários que estão lá por ser uma presença. Sim. E também não ajuda cobertores, etc. É o que tiverem. Então eles fazem assim atividades com crianças e assim, eles disseram que todos querem partir. Todos querem partir. Não há ninguém que queira ficar. E depois há uma questão também, agora é o exército. Porque o exército, os rapazes, o exército é obrigatório, era 2 anos antes, 2 anos de serviço militar. Agora com a guerra passou a ser mais. E depois às vezes era 7 anos, agora é 9. 9 anos. 9 anos. Então os rapazes dizem: 9 anos no exército, quando é que eu vou fazer uma vida? Quando é que vou casar? Quando é que vou arranjar dinheiro para poder casar e para fazer uma família assim quando? Então há muitos que fazem o possível para partir. E depois quer dizer, ficam as raparigas e os velhotes. E agora os velhotes estão a dizer: quem é que vai cuidar de nós? Porque os jovens partem. São muitas situações muito graves. Há muita angústia entre os idosos, muita. Porque eles veem que os jovens, os seus filhos e os netos partem, eles vão ficar sozinhos. Quem é que vai cuidar de nós quando tivermos necessidade? Portanto, a irmã Miri teme pelo futuro da Síria e, neste caso, pelo futuro da comunidade cristã na Síria, não é? Sim, é grave. É grave. Estamos aqui na Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, e a Igreja sofre na Síria, não é? A Fundação AIS, como sabe, tem vários projetos na Síria, tem muitos projetos na Síria, é um dos países principais da ajuda e da missão da Fundação AIS. Como é que vê o papel, o trabalho desta organização, que é pontifícia, e que palavra é que tem para os nossos benfeitores? Que estímulo é que a irmã Miri pode dar a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir para colaborar com esta missão e ajudar também a Igreja que sofre na Síria? Olha, continuem. Eu não estou a par porque nós estou muito longe. Vocês trabalham sobretudo em Damasco, em Alepo, acho eu. Estou longe, mas toda a ajuda é bem-vinda e continuem a suportar a Igreja, porque agora a Igreja, os bispos, os padres, as paróquias, qualquer coisa possa chegar até às pessoas, porque realmente isso encoraja imenso, porque eles agora neste momento estão numa situação realmente muito angustiante.
E com este terremoto, então... Agravou-se. Ao mesmo tempo, as pessoas lá têm muita fé e disse-nos a nossa madre, eu aprendi com aquela gente lá, porque ela foi lá ver depois do terremoto. Eles não ouvimos ninguém maldizer a Deus. Ninguém. Porque aconteceu agora isto? Ninguém. Eles sofriam, alguns choravam, mas com uma grande dignidade. E isso, este sofrimento em si é também uma oração para nós. Por isso, suportá-los da maneira que nós podemos, monetariamente, assim, para poder dar-lhes qualquer coisa para o dia-a-dia, para tornar o sofrimento um bocadinho mais suportável, é qualquer coisa que é bem-vinda do alto. E eu gosto muito da frase do Evangelho que diz: com o dinheiro mal honesto, mesmo se ele não é mau, o dinheiro é sempre mal honesto. Há uns que têm muito, uns que têm pouco. Com o dinheiro mal honesto, arranjar amigos para o alto. E isso é dessa maneira que nós podemos realmente, porque nós temos que nos preocupar, porque a vida aqui dura uns anos. Temos que nos preocupar em preparar a vida lá em cima, que dura eternamente. E arranjar amigos no alto, em ajudando assim quando eles precisavam, porque eles vão se lembrar de nós, foi aquele que nos ajudou. É qualquer coisa, eu acho que é o melhor investimento que se pode fazer nesta terra. Muito bem. Para terminar, já que estamos a falar aqui no investimento, podemos dizer de alguma maneira que o futuro dos cristãos na Síria está nas mãos dos benfeitores de organizações como a Fundação AIS? Sim. Ainda hoje eu tive a notícia de que as sanções, em princípio, iam ser levantadas. Houve essa notícia que passou, as sanções foram levantadas até agosto. Não foram. Quer dizer que as mãos, o futuro dos cristãos na Síria, de toda a gente na Síria, está nas mãos destas organizações que enviam diretamente ajuda até lá, destas maneiras assim, realmente, porque nós, por exemplo, estamos a poder ajudar as pessoas com essas fundações, 2, 3, 4 fundações e particulares que enviam dinheiro à nossa conta ou diretamente para poder prestar auxílio. Portanto, a Igreja ajuda com a ajuda que chega à Igreja, à Igreja local, não é? Portanto, daí a importância de organizações como a Fundação AIS. Sim. É essas organizações que estão a levar ajuda, porque os governos e assim, pronto, por causa das sanções, nada está a entrar. Muito bem. Muito obrigado, irmã Miri, por mais uma vez estar connosco, por colaborar connosco e por continuar também a ser, digamos, a voz, neste caso da Fundação AIS, na Vila de Cara, no Mosteiro São Tiago Mutilado. É a irmã Miri que nos ajuda a compreender todos os dias o sofrimento do povo da Síria e que nos ajuda também a compreender a importância do trabalho da Fundação AIS. Muito obrigado. Foi a irmã Miri na terceira e última parte da entrevista, da grande entrevista que concedeu à Fundação AIS. E assim chegamos ao fim também dos programas especiais de verão que preparámos para si. Na próxima semana cá estaremos já de regresso ao nosso modelo, digamos assim, habitual, com as notícias da semana e também os comentários da Catarina. E resta-me agradecer a colaboração dela, da Catarina, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a realizar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.